Olá, bem-vindos todos e todas para mais uma aula da nossa disciplina de Teorias e Metodologias da História 3. O meu nome é Renato Jales Silva Júnior. Então, no nosso módulo 2, vamos trabalhar então com o tema Os Sujeitos em Thompson, Processos, Histórias e Ações da Gente Comum. Para entender então a produção historiográfica deste autor, vamos revisar aqui o contexto, o momento histórico em que ele está produzindo. Vamos revisar o que Michel Diretor chama do lugar social da produção. Né? A nossa primeira unidade fala de uma crise dentro do marxismo. Vamos entender um pouco, então, sobre esta crise. Então, Edward Palmer Thompson nasceu em 1924 na Inglaterra e durante o seu curso de História na Universidade de Cambridge, filiou-se ao Partido Comunista. Thompson é filho de trabalhadores e seria um beneficiado das políticas de bem-estar, do estado de bem-estar, que permitiu, né, que promoveu muitos filhos de trabalhadores ao espaço universitário na Inglaterra. Em meados dos anos 50, estudou sobre a tradição da dissidência inglesa, né? Foi a base do seu primeiro livro sobre o poeta revolucionário William Morris. Esse caminho do, do autor é muito importante para a gente entender como que ele vai construir, então, essa discussão dentro do marxismo. A primeira coisa é a sua filiação ao Partido Comunista, que nos anos 50, nesse momento, apontava a Revolução Russa e a construção daquele Estado comunista como o caminho a ser seguido. Bom, em 1956 aconteceu o famoso 20º Congresso do Partido Comunista, em que são revelados os crimes do stalinismo. Então, este é um momento histórico muito importante para os partidos comunistas no mundo todo e, nesse caso específico, para estes marxistas ingleses, intelectuais, não só Edward Palmer Thompson, mas Raymond Williams, Richard Roger, Christopher Hill, toda uma geração de intelectuais que estavam filiados ao Partido Comunista Britânico e que, ao descobrir, né, os crimes do stalinismo, resolvem romper com o partido, mas não romper com a perspectiva socialista, apenas rever o caminho, entender melhor qual deve ser o diálogo dos intelectuais com os trabalhadores. Então, é dentro deste universo de educação de jovens e adultos que o Thompson vai entender como os trabalhadores pensam, como eles lidam com a experiência vivida e como tratam a partir dos seus próprios valores. É nesse diálogo com os trabalhadores no espaço escolar que ele vai pensar o conceito de experiência, que vai ser a base da sua obra mais famosa, que é a formação da classe operária. Estamos falando de homens e mulheres em sua vida material, em suas relações determinadas. Portanto, não há um rompimento aqui direto com a tradição marxista, à medida que se fala em relações determinadas. Homens e mulheres não vivem uma liberdade plena em sua experiência destas relações, em sua autoconsciência dessa experiência. Portanto, Thompson também devolve um pouco do protagonismo desses sujeitos ao reconhecer que existem relações que são determinadas, mas que há também uma experiência destes homens e dessas mulheres nestas relações. Portanto,
nós vamos ver um pouco melhor mais à frente, há também a ação destes nos processos sociais. Então, por relações determinadas, Thompson entende relações estruturadas em termos de classe, dentro de formações sociais particulares. Percebam também a importância de trabalhar conceitos como de classe e depois como de luta de classe, que são conceitos também muito importantes dentro da tradição marxista. Então, a partir deste novo olhar, a partir desse diálogo estabelecido com os trabalhadores, da compreensão da ação destes trabalhadores no fazer dos processos históricos, quer dizer, incluindo-os como sujeitos do processo, não apenas como grupos alienados pela estrutura. Esse novo olhar traz também novos temas. Na medida em que você repensa conceitos, que você dá outros encaminhamentos para conceitos antigos, abre-se possibilidades também de novos estudos. Então, temos a história social do trabalho, que constrói um deslocamento do espaço de estudo dos trabalhadores, não só, não só vistos no partido, no sindicato, dentro da fábrica, mas também atuando nos seus espaços cotidianos de vida, nos bairros, como esses trabalhadores vivem a transformação de seus locais de moradia, nos espaços de lazer, enfim. E aí inclui-se a noção de cultura, o conceito de cultura. Passa a ser muito importante porque é através dos valores culturais, das práticas desses sujeitos, que eles vão filtrar essa experiência. E, a partir desse movimento, então, construir uma consciência sobre eles. Então, ao trazer a noção de cultura e de cultura popular, passamos também a desconstruir a lógica de que cultura é apenas produção artística, literária, ou que se convencionou chamar de autocultura em determinados espaços. Então, no cotidiano vivido pelos trabalhadores, há uma produção criativa, sentidos, valores, e até mesmo de instituições que refletem esta cultura. Então, como desdobramento dos estudos sobre cultura popular, passamos a ter um outro entendimento sobre religião, não como espaço da alienação, mas também como espaço criativo de apropriação da religião para fins populares. Quer dizer, há uma apropriação de discursos, comportamentos e outros sentidos dentro das práticas religiosas que faz sentido aos trabalhadores. Então, não é mais apenas enxergar essas instituições, essas práticas, como um sentido de alienar, mas também ver a dialética de usos e apropriações da religião e de outros espaços de convívio do trabalhador. Bom, então é preciso de novos métodos para se pensar este novo olhar sobre os conceitos. Então, Thompson parte de um movimento de entender como as pessoas fizeram-se e construíram sua história. Fizeram-se é um movimento importante, porque agora esta gente comum aparece como protagonista. E estamos tentando entender, nesse diálogo com Thompson, como elas se fazem. Então, elas são sujeitos, obviamente, não sujeitos livres, porque elas se fazem a partir de determinações, mas elas constroem a sua história. Mas também não é na perspectiva liberal. Elas fazem sociedade, elas formam um grupo com ideias e interesses comuns. Portanto, em determinados momentos, constitui-se uma classe.
Então, esse é muito importante, porque ao revisitar a Revolução Industrial, um tema muito importante da tradição marxista, Thompson desqualifica as teses que partem do ponto, né, da existência de um proletariado como resultado de uma mecanização do capitalismo industrial. Percebam que, numa visão marxista tradicional, que nós podemos chamar de um marxismo estrutural, as estruturas, a priori, produziam os trabalhadores. Então, existia uma espécie de quase uma equação matemática, né? A criação do tear mecânico, do tear manual para o tear mecânico, a formação das indústrias, elas produzem o trabalhador, como se ele brotasse destas instituições, destas estruturas. E o Thompson diz que não. Os trabalhadores, eles estavam lá durante todo esse processo. Eles atuaram também. Ainda que derrotados no processo, eles lutaram, eles colocaram também pontos de resistência, e esses pontos de resistência mudou esse processo. O processo não é apenas uma construção de cima, de estruturas ligadas ao poder dominante. Os trabalhadores foram fundamentais para esse movimento. E para isso, Thompson recua um pouco mais no tempo histórico da eclosão da Revolução Industrial. Então, ele vai atrás de algumas lutas de homens e mulheres da Inglaterra do século XVIII, do século XIX. Muitos trabalhos dentro de uma tradição marxista partem da Revolução Industrial e pouco se atentam para o que tem antes em termos de sentidos e de olhares dos trabalhadores. Então, Thompson está preocupado em ver que costumes guiavam os trabalhadores. E os costumes que eram vistos também, que eram desprezados nesta leitura tradicional, porque muitos viam como uma visão conservadora dos trabalhadores, na medida que se agarra aos costumes tradicionais, portanto, era visto assim como conservadores, porque este olhar tradicional também era um olhar que não conseguia desnudar dos valores acadêmicos. Não se conseguia ver os trabalhadores no seu próprio tempo, aquela noção de alteridade com o tempo histórico. Partia-se de um sentido do próprio pesquisador, e aí, ao olhar como os trabalhadores estavam lutando, os encaixavam em conceitos e percepções tais como de alienação ou de conservadorismo, e não conseguiam perceber que agarrar-se aos costumes, agarrar-se às leis que existiam, ou até mesmo às práticas religiosas, era a forma que eles encontraram para resistir às mudanças que eles estavam vivendo. Então, é nesse processo, ainda inicialmente agarrados aos seus próprios costumes, aos costumes tradicionais da Inglaterra, que os trabalhadores vão se reconhecendo como um grupo. Não existe a noção de classe a priori. Não se reconhece o trabalhador do lado ou o vizinho como uma classe. As pessoas não andam por aí dizendo: opa, somos da classe trabalhadora, vamos fazer um churrasco juntos. A noção de classe não está enraizada no sentimento do trabalhador. A classe, ou o movimento, ou as lutas de classe acontecem no processo histórico. Nesse sentido, Thompson traz uma conclusão que naquele momento, bastante significativa, ao dizer que a classe operária é parte do processo e não seu resultado. A classe operária inglesa não é resultado
de uma mecanização, não é resultado de uma estrutura que modifica e os faz existir assim. Eles estavam lá, ainda que em determinados momentos, agarrando-se a costumes tradicionais, porque era isso que estava posto na experiência desses trabalhadores. E aí há algumas questões dentro da própria tradição marxista. Então, Thompson procura responder aos seus colegas que, intrigados com as ações dos trabalhadores ingleses do século XX, não conseguiam ver mais que peculiaridades em suas ações. Percebam que, nesta visão tradicional, quando se olha para a ação dos trabalhadores, há uma disposição a priori de tentar vê-los agindo de forma organizada dentro do partido, ou no sindicato, ou lutando para construir um processo revolucionário que é idealizado pelos intelectuais. Então, partindo deste olhar, quando se volta para as ações dos trabalhadores do século XVIII, ou um pouco antes, não se consegue enxergar nelas ações de resistência. Olha-se para elas como se fossem apenas algumas ações efêmeras, algumas ações pequenas, circunstanciais, mas que não tinham um projeto de uma outra sociedade. Partindo desse ponto, quase tudo que se faz é peculiaridade mesmo, porque está se estabelecendo a priori um sentido que é do intelectual e não dos trabalhadores. Os trabalhadores estão enxergando a realidade de vida naquele momento. Então, pensar o conceito de cultura, entender como se lida com o que é vivido a partir do conceito de experiência, permite que nós possamos enxergar as ações dos trabalhadores não de forma idealizada, mas dentro daquilo que é possível na estrutura que eles viveram. Então, nesse movimento que Thompson vai repensar como se constituem essas determinações. Porque, como nós dissemos no início, o autor não está rompendo com a tradição marxista. Dentro da tradição marxista, aquela frase muito usada, muito citada, do Marx, que diz que os homens fazem a história, não fazem como podem, não fazem como querem, né? Fazem como podem porque estão limitados pelas determinações históricas. A questão é que, durante muito tempo, essas determinações foram se situando dentro do que se chamou de um modo de produção, e esses modos de produção foram sendo lidos muito dentro de uma estrutura econômica. Então, construiu-se aquilo que muitos chamavam de um marxismo economicista, porque ele dividiu a leitura da sociedade em uma visão dicotômica entre uma base, que é econômica, e uma superestrutura, que é onde estão localizados a cultura, a produção artística, as normas jurídicas, entre outras coisas. Esta visão dicotômica e estrutural dizia que, na medida em que ocorrem mudanças na base econômica, elas vão refletir na superestrutura que é cultural, religiosa, entre outras coisas. Então, esta metodologia, essa forma de olhar os processos históricos, tinham como consequência um olhar focado sempre nessa estrutura econômica, nesse modo de produção. E aí, os trabalhadores também estavam ligados a uma visão estrutural. Eles se tornavam
sujeitos na medida em que eles estavam agindo contra esta estrutura, na medida que as suas ações pareciam revelar um projeto que desconstruía, pressionava ou lutava contra uma estrutura que é econômica. Tudo mais era desprezado porque não se via nessa ação uma ação voltada para a mudança da estrutura econômica, do modo de produção. Então, estamos num modo de produção capitalista. Quais as ações dos trabalhadores atuavam para a modificação desse modo de produção? Este olhar, ele limitava bastante os estudos e limitava bastante a noção de sujeito quando pensados para os trabalhadores, porque as pessoas não nascem, não vivem para lutar contra o sistema, muito pelo contrário, né? Ao longo da vida, as pessoas se adaptam e aprendem a viver com este sistema. São raros os momentos que se rompe contra isso, e às vezes o rompimento tem a ver com uma luta muito pontual no bairro, na cidade, entre outras coisas. Então, ao pensar a determinação, Thompson diz que os homens e as mulheres retornam como sujeitos, dentro desse termo que é experiência. Então, o conceito de experiência é um conceito que une, né, o que se vive com a consciência do vivido. Ele é um termo mediador. A experiência faz a mediação entre o vivido e a consciência do que se viveu. Mas eles, obviamente, não retornam como sujeitos autônomos, indivíduos livres, que, inclusive, é colocado entre aspas, e o Thompson gosta muito de usar aspas, às vezes, de maneira... as aspas aparecem como uma crítica a determinadas visões, como uma ironia. Então, obviamente, que eles não retornam como indivíduos livres, porque essa ideia também de liberdade, ela é muito importante na perspectiva liberal, ao dizer que todas as pessoas são livres. É um outro movimento, né? Esse também é muito perigoso na leitura thompsoniana. Então, não são como sujeitos autônomos, mas, por outro lado, não são também como sujeitos alienados, como se fossem bonecos guiados por uma determinada elite. Então, mais como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas, porque essas relações produtivas não são da escolha livre dos trabalhadores, elas são determinadas no processo, mas fazem como necessidades e interesses. E neste movimento, também como antagonismos, porque muitos podem sentir aquilo que estão vivendo como perda das condições de trabalho. Olha, a Revolução Industrial, Thompson mesmo coloca que os trabalhadores experimentam todo o processo da Revolução Industrial não como mudanças tecnológicas, mas como aumento da exploração do trabalho. Nesse sentido, eles vão resistir quando eles experimentam e entendem dessa forma. Então, se fazem como antagonismos e, em seguida, tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura. Veja de novo as aspas. E importante perceber como que ele está dizendo, como se dá esse processo de viver essa vida material e depois tratar essa experiência na sua cultura. Então, não é automático. Por isso que, às vezes, os historiadores eles ficam decepcionados quando percebem que os trabalhadores estão seguindo determinadas visões de mundo, seja no âmbito religioso, ou escolhendo determinados políticos, e votando em determinados políticos, que para nós estão encaixados em visões como da extrema-direita ou algo assim, e os trabalhadores seguem essas visões.
mas nós temos que entender como eles estão vivendo o processo histórico, como eles estão tratando isso na sua consciência, na sua cultura e nos seus valores. Não adianta partir dos nossos próprios valores ou impô-los aos trabalhadores, senão a gente não vai entender. A nossa função é, primeiro, entender como as coisas estão acontecendo. Então, eles tratam na sua cultura, e isso se dá das mais complexas maneiras, com uma relativa autonomia. E, em seguida, muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de classes, agem sobre a sua situação determinada. Ele está dizendo, muitas vezes, mas nem sempre, porque nem toda experiência de exploração se transforma em luta de classes. Nem toda experiência de exploração leva a um reconhecimento de uma luta mais ampla que una as pessoas e as fazem produzir um outro sentido e disputar isso de forma organizada. Então, luta de classes pode se dar num determinado processo, mas não é a priori. Então, perceba que esse movimento tornou esta leitura mais complexa. Não é mais uma visão estrutural simples de a luta dos trabalhadores contra a burguesia, ou de um grupo que produz ideologia e outro que se aliena nesta ideologia. Não há esse movimento de produção de um conjunto de ideias e a absorção pura e simples por parte dos trabalhadores. Não há ideologia burguesa porque não há a transmissão de valores burgueses de forma direta, assim como não há ideologia de gênero, né, que a extrema-direita inventou nos últimos anos. Não há uma transmissão de sentidos de gênero da cabeça do professor para a cabeça do aluno ou de qualquer outra pessoa. As pessoas não são páginas em branco que os intelectuais, os professores, a burguesia imprime lá e ela sai repetindo como se fosse um robô. Então, isso nos ajuda a pensar e a colocar os trabalhadores e as trabalhadoras no processo histórico como pessoas ativas, não livre como pássaros e não sem determinações estruturais, mas como sujeitos. Bom, então vou deixar aqui para vocês as referências desses nossos primeiros estudos, o texto de Matheus, as escolas de experiência, que fala sobre a nova esquerda, né, e essa formação social do próprio autor, dentro da New Left, como ele pensa esses conceitos da formação da classe operária, o livro do Antônio Luiz Negro, que fala sobre alguns conceitos importantes, como de classe, consciência de classe, e uma obra também do próprio Thompson, A Miséria da Teoria, ou Um Planetário de Erros, que ele faz um debate com Althusser, um filósofo marxista, um debate muito ácido, muito crítico, e onde vocês podem localizar boa parte dessas contribuições do Thompson em torno do conceito de cultura e do conceito de experiência. Então é isso, bons estudos a todos e todas, e até o nosso próximo encontro.